Pessoal, Cirilo Carvalho aqui e hoje do meu lado a nova batedeira planetária da Arno, a Easy Bake. Interessante que a gente está vendo a Arno dar alguns passos diferentes em produtos e aqui não é diferente. Vou passar por todos os detalhes da avaliação e comparar com todas as planetárias que já avaliamos por aqui no passado. Vamos lá? Pessoal, a gente já testou algumas batedeiras planetárias da Arno no passado. Já para aqueles que gostam de um spoiler, essa aqui foi a que se deu melhor de todas já testadas. Não que seja um grande destaque, os produtos deles acabavam saindo relativamente mal nos testes. Agora aqui, eles estudaram um meio de trazer mais benefícios sem aumentar custo. Esta batedeira tem 3 cores diferentes. Este aqui, que parece um preto, provavelmente na iluminação aí, mas é mais para um azul petróleo que preto. Aí tem o marfim e um verde, que eles estão chamando de eucalipto, mas lembra muito a cor do ano da KitchenAid, a Spearmint. Pode ser que seja coincidência, mas para marketing não é uma ideia de pegar um produto que é cobiçado pelas pessoas e usar como cor exploratória. No geral, o acabamento é bom, plástico rígido em todo o corpo, ABS, cabeça bem curva aqui no topo, e ela tem cantos retos na parte de baixo que alinham com a base, que também tem essa linha reta. Agradou o design, um leve destaque para a marca no canto, e o resto são os pontos de interface cromados. Seletor e o levanta e abaixa da cabeça com uma alça aqui. Tem mola, por sinal, para levantar, perto de 38 graus quando fica erguida. Poderia ser um pouco mais alta, porque dependendo da posição que esteja a planetária, os batedores vão ficar consideravelmente para dentro. Assim mesmo, grande parte das batedeiras simples do mercado tem esse perfil. São poucas as batedeiras que conseguem bater 50, 60 graus, então eu diria que como ela tem batedores pequenos, não está mal. Algo de destaque aqui, pelo menos na Arno, é que eles travaram finalmente a cabeça. Seja na Super Chef ou na batedeira planetária deles anterior, não travava, ela ficava solta. Então quando você batia uma massa, levantava, ela sempre queria baixar. Nesse sentido, agradou. Ela também desliga, caso você levante a cabeça. Um sistema de segurança aí. Ela só desliga perto de 8 graus e quando você baixa, ela não liga de novo, a não ser que você volte para o zero e daí ligue de novo. Algo que já dá para vocês perceberem, ela tem uma aceleração lenta. Ou seja, mesmo que você coloque na velocidade mais rápida, ela vai ganhar velocidade para bagunçar toda a farinha alguns segundos para frente. Sistema eletrônico, isso que também garante com que você, mesmo que esteja ligado abaixo, ela não ligue de novo. Se não fosse eletrônico, não faria. É uma batedeira compacta, com 32 de altura, 33 de largura, incluindo a tigela, e 20,5, que basicamente é a largura da tigela em si. Pesa aí quase 3.700, considerando todos os acessórios, 3.100 só a batedeira. Então é leve, é fácil de transportar. Aqui as ventosas são bem fortes, é uma peça bem levinha. Os batedores são 3, e aqui a gente começa a ver um pouco mais das diferenças da Arno. A raquete vem com uma espátula em um dos lados da peça para conseguir raspar as paredes da tigela. Claro que se bem projetado, e nesse caso fizeram bem feito. Sempre que ela está transitando aqui, ela está raspando nas paredes. E com isso, melhora a mistura, ajuda aqueles elementos mais viscosos a ganharem corpo junto com a massa e não ficarem grudados no canto. A peça é em inox, diferente de muitos produtos que a gente vê por aí, que usam zamac, alumínio. Isso favorece você conseguir jogar dentro da máquina lava-louça, por exemplo, além de ser mais robusto. Parece simplão, e de uma forma é, mas pela qualidade dos materiais está robusto. A peça aqui de cima é plástica, assim mesmo, de jeito que está mais bem feito
do que na Superchef e nos modelos anteriores que vimos. O gancho também é uma peça de inox aqui, um pouco mais espessa, também simples, mas cumpre muito bem seu propósito. Tem aqui um aparador, pequeno, poderia ser maior, assim mesmo cumpre o propósito e segue o mesmo estilo de plástico presente na raquete. O fouet são 5 arames de inox, que faz esse globo de 10 pontos de apoio, diferente desenho, e aqui a gente está com 1,4 milímetros. É fino, mas a dobra do arame deu firmeza. Para o tamanho da estrutura, atendeu na movimentação. Ele também está bem dimensionado para acompanhar o corpo da tigela e girar em torno da base dela, que por sinal, não falei do volume, 3,65 litros. Então, para muitos vai ser pequeno, mas para um conjunto compacto está de bom tamanho. Travas aqui embaixo, numa peça que veste bem, pouca interferência e trava bem o conjunto. Tem um bom abalado central para favorecer os alimentos a voltar para os batedores, quando estando muito próximo do centro. E é uma peça escovada que vai deixar marcas de dedo com facilidade e não tem alça. Aqui eu senti falta. Toda vez você tem que tratar segurando a peça com as duas mãos. No geral, é uma peça simples, mas atende bem o propósito. E aí, por último, o aparador. Uma peça que fica solta quando utilizando, ela é fácil de alocar e quando você for levantar os batedores, é importante remover, porque normalmente, quando erguendo a cabeça, o batedor vai bater no aparador. Mas agrada a peça, apesar de simples, é sã, transparente. Particularmente eu gostaria mais que fosse PP, mesmo não sendo tão bonito, seria leitoso, mas se eu derrubasse não iria quebrar. E aqui a chance de quebrar é considerável. Os batedores encaixam com facilidade, é um ângulo bem pequeno que eles têm que rotacionar para entrar e soltar. E as 12 velocidades que anunciam basicamente são 11 consideráveis, o que já é bastante, gente. A velocidade mínima é bem boa para você misturar ingredientes sem espalhar farinha, espalhar pó, além dessa partida lenta que só favorece. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui, 8 graus é o limite para ele parar, mas dá para ter uma noção do quanto lento é. Como ela é eletrônica e o seletor aqui ele é um potenciômetro, é meio infinita a velocidade. Tem alguns cliques entre cada uma, mas se eu for só mexendo devagarzinho, ela naturalmente acelera. O seletor, ele é liso. Tem uma área plástica preta ao redor e seria interessante se eles tivessem deixado ela com um pouco mais de abrasividade. Porque quando estou pegando alguns alimentos mais gordurosos, pode ser que seja um pouquinho chato de rotacionar. Assim, no seco, é bem de boa. Agora, na velocidade máxima, ela está um pouco abaixo do que gostaríamos que estivesse para uma batedeira pequena. Apesar dela estar na mesma velocidade da Cuisinart aqui atrás, como o diâmetro dela é pequeno, ela acaba sendo um pouco lenta para conseguir entregar alguns resultados que exigem velocidade. Só para vocês terem uma noção, vou botar ela aqui para rodar na velocidade máxima. Com o fouet, a gente faz os testes de suspiro. Claras em neve e aí o merengue. Ela conseguiu bater claras em neve em perto de 2 minutos, pouco mais do que o normal, assim mesmo foi bem. Agora, quando teve que movimentar o açúcar em si, aí levou 4 minutos e meio. Ou seja, não é que ela não entrega, mas ela leva muito mais tempo do que várias batedeiras que batem mais de 500 rotações ou que têm diâmetros maiores. Ponto de destaque do fouet aqui é que ele conseguiu entregar o merengue só com 2 claras. Tem muito produto que precisa de 3 claras pelo menos para conseguir entregar um suspiro. Então, destaque pelo design do fouet. A raquete conseguiu fazer um ótimo trabalho com massas médias. Até bolos grandes, quando movimentando em velocidades relativamente lentas,
deu um bom resultado sem transbordar pela tigela. Porém, como aqui a gente só está com 3.600, para aquela galera que quer fazer realmente pão de ló, pode ser que essa tigela seja pequena. Quando fazendo pães, ela movimenta bem com esse gancho. Diria que para um pão de 500 gramas, tá ok. Porém, quando a gente começou a forçar, a colocar 1 quilo, aí começou a cheirar o motor. E aí vem uma discussão em relação ao motor em si que está aqui. É legal, o conjunto de transmissões que tem aqui é diferente, não tem polia, tem só uma relação de várias engrenagens que está fazendo um ótimo trabalho mecânico, mas em condições pesadas o verniz começou a cheirar. Assim mesmo, foi possível bater 1,2 kg de massa até chegar no limite. Ou seja, por mais que aqui a gente esteja com um sistema bem interessante de engrenagens, o motor poderia ser um pouquinho mais forte. Agora, falando de ruído, a batedeira não se saiu mal quando comparando com batedeiras simples, principalmente por ser eletrônica, gera um ruído diferente. Quando você vai comparar com a KitchenAid, com a Cuisinart, ela é bem mais barulhenta. Mas comparando com as outras, do padrão dela, não está ruim. Particularmente não me agrada um ruído que ela gera aqui, que é perto de 6 kHz, é um barulhinho agudo, que para muitos nem vai importar, mas eu não curto. Alguns pontos importantes da limpeza: é um conjunto fácil de limpar, claro que é lustroso, vai deixar marcas de dedo, a tigela aqui também é inox, vai deixar marcas de dedo, então nesses pontos incomoda, mas fora isso, não tem cantos de acúmulo no pescoço, não tem cantos de acúmulo no corpo em si, ela é praticamente lisa aqui embaixo, o que é ótimo, e os batedores todos podem ser colocados na lava-louça. Inox não vai dar problema e essa área plástica vai aguentar sem problemas. Tem alguns cantos que deixam um acúmulo, principalmente na espátula aqui da raquete, assim mesmo com uma escovinha vai se limpar. Além disso, bater em velocidade lenta favorece muito a não espalhar farinha ao redor do produto em si. E na questão de segurança, eles trabalharam em cima para conseguir garantir isso. Melhor segurança no liga-desliga, ventosas muito robustas, não tem fuga de corrente aqui, gente. O cabo tem 1,4 m, poderia ser maior, fica nessa parte superior. E diria, poderia ser perigoso se as ventosas não fossem tão robustas. O conjunto fica bem preso numa superfície, mesmo batendo pães. No geral, um conjunto compacto, bem feito, vai bater massas leves, vai bater massas médias, vai bater massas pesadas, com algumas limitações nas massas leves, limitações de volume nas massas pesadas, mas para o dia a dia básico vai atender. Agora, vocês que têm essa arma em casa, o que vocês acham do resultado dela? Por sinal, vocês usam o pulsar? Tem um botão aqui que vai para velocidade máxima, só que um pouco mais rápido do que se você fosse pelas velocidades do seletor. Por hoje é só. Entre no Detalhei, vejam a avaliação completa dela, coloquem a opinião de vocês também dos produtos que vocês têm em casa e nos vemos na próxima. Tchau, tchau!